Beleza, então, voltando aqui com o nosso conteúdo, nós temos aqui justamente, iniciamos, né, no outro link falando sobre a placa-mãe. E vamos dar continuidade aqui, só um minutinho, gente, está aparecendo aqui, tirar ele aqui. Beleza. Então, começamos a falar sobre a placa-mãe, né? Agora, dessa vez, sem o homem do ovo, né? Quem assistiu o vídeo lá do link passado vai ter bastante participação dele, né? Agora acho que se foi, né, gente? Olha só. Então a gente começou a falar sobre placa-mãe. Eu falei para vocês que motherboard, né, uma referência que vocês vão ouvir bastante, que é a placa-mãe praticamente a referência no inglês, né? Praticamente é a mesma coisa para a gente, só que é placa-mãe. Então, só que tem muita gente que usa esse nome, motherboard ou placa-mãe. Então, vocês vão ouvir muito falar aí, tá? E, igual eu falei para vocês, os componentes mais importantes, né? Levando esse nome, né, de placa-mãe, justamente, né, devido a praticamente tudo, né? Tanto os componentes internos como os externos. Praticamente todos eles precisam estar ligados a ela, tá? Sem exceção. Praticamente todos eles estão interligados à placa-mãe, seja interno ou externo, ok? Então nós temos conectores, né? A placa-mãe tem conectores para o processador, que nós já até vimos aí, que é no caso o socket, né? Então o processador está interligado à placa-mãe através de socket. Temos sockets também para a memória, então as memórias também são encaixadas na placa-mãe através dos seus sockets. Existem também as portas, que são as conexões, né? Temos as portas externas, temos as portas internas, né, para conexões, tá? Então vocês podem ver que aqui, ó, nessa foto, por exemplo, a placa-mãe aqui, ó, tem umas conexões aqui no meio, tem umas conexões aqui na ponta, tem conexão, essas pretinhas aqui, as quatro aqui, é conexão, tá? São portas, são chamadas de portas, porque são conexões feitas através de cabos, né? Só que são para componentes internos. Do outro lado, aqui, ó, desse outro lado da placa aqui, temos também portas, também conexões para periféricos externos, componentes externos. Okay? Então, tudo praticamente está interligado a essa placa, né? A importância dela. As placas também de expansão, vocês podem ver aqui, ó, tem algumas já encaixadas aqui, ó, são as placas de expansão, né? Que normalmente teremos para as placas de expansão recurso de rede, recurso de vídeo, recurso de som, né? Alguns das expansões que nós temos para esse tipo de placa, encaixado nesses slots, ok? E também ela conta também com um programa, né, um software, a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco sobre ele, conhecido como BIOS. Mas tem hora que a minha caneta aqui, ela, mesmo sem clicar, ela risca. Aí vira essa rabisqueira aí. Aí temos então a BIOS, né? E essa BIOS, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, é justamente um programa, né, de praticamente um manual da placa, né? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. Então, assim, são vários, né? São várias portas, vários slots, sockets, conexões, né? Tudo, de certa forma, conectado com essa placa, né? Então, nós vimos a importância da placa-mãe. Tudo tem que estar ligado a ela. Existem outros conceitos da placa-mãe que precisamos compreender, né? Para a gente conhecer melhor o funcionamento dela. Que é justamente o que eu falei aqui, ó. Nós vamos estudar a placa-mãe mais a fundo e aí nós vamos conhecer os sockets, né? Os slots, tá? O chipset, tá? O chipset, na verdade,
São chips integrados também à placa-mãe, assim como o processador. É o segundo chip mais avançado na placa-mãe. Tá? Esse chip, praticamente, ele controla toda a comunicação da placa-mãe. A gente vai entrar em detalhes também, mais à frente um pouquinho aí, sobre o chipset. E são componentes da placa-mãe, né? Que a gente vai estudar. Tá? Então, nós já sabemos que a placa-mãe, praticamente, tudo passa por ela, inclusive a corrente contínua, né? Ela recebe da fonte de alimentação, a fonte de alimentação transforma a corrente alternada em contínua e manda para ela. E ela, com toda a corrente contínua, através de seus barramentos, né? Ela alimenta todos os componentes eletrônicos, componentes do computador, né? Que seria os componentes que compõem ela, e os eletrônicos, né? Que nós já estudamos também. Então, essa é a famosíssima placa-mãe. Aí nós temos alguns exemplos, né? De placas aqui. Tem acho que umas 3, uma mais antiga, outra mais moderna. E aqui algumas mostrando aqui, ó, no caso aqui, isso aqui na verdade é uma conexão IDE, não é slot não, tá? Conhecido mais como conexão IDE, hoje em dia não utiliza mais, tá? Que era, os HDs eram nessa forma de comunicação, hoje são essa forma aqui, conexão SATA, para conectar os HDs, né? A placa-mãe. A conexão para a fonte de alimentação, né? Para alimentar com a corrente contínua, né? Os sockets, ó, tudo aqui está falando slot, tá, gente? Mas não é slot, não. Isso aqui é socket de memória, né? Temos o socket do processador, ok? Aqui tem uma outra conexão que faz parte da fonte de alimentação, só que é uma conexão com uma tensão específica para o processador, tá? Processadores da Intel. E aqui as conexões traseiras, essas conexões traseiras são para componentes externos do computador, né? Beleza? Temos aqui slots, ó, de expansão. Esses são slots, onde são conectadas as placas de expansão. Temos aqui uma bateria. Essa bateria, aqui a BIOS, aqui ó, essa bateria está muito relacionada a BIOS, tá? Para manter as suas informações sem perder, né, as configurações. Na verdade, assim, igual nós falamos que a memória ROM já tem a informação pré-gravada, né? Só que existem possibilidades de a gente configurar. O usuário ele configura o funcionamento da placa. Essas configurações, elas podem ser perdidas se essa bateria aqui ela não tiver com a sua tensão boa, né? Se ela começar a ficar fraca e perder a sua força, ela costuma aí, o computador costuma perder as configurações que o usuário fez para os determinados componentes da placa, né? Aí quando começa a perder, a gente já tem uma leve impressão de que tem algum problema com a bateria, tá? Então nós temos aqui também ó, o chipset, ó, o chipset está debaixo desse dissipador de calor aqui, ó. Tem um outro chipset aqui também, ó. Então são dois circuitos integrados depois do processador, maiores, né, e mais avançados que existem na placa. Beleza? E outros componentes mais, né, que nós já aprendemos aí, ó, muito capacitores. Aqui nós temos regulador de tensão, ó, capacitores com MOSFET, ok? Temos jumper aqui para uma determinada configuração e vários chips integrados e espalhados fazendo alguma função, né, de resistência, de capacitância, vários componentes espalhados. Aqui nessa lateral de cá, ó, nós temos pequenas conexões também, ó, que certamente estão relacionadas ao painel frontal do gabinete, tá? Aqui, ó, algumas pequenas aqui também, beleza? Que são LEDs, botões,
áudio, né? Então tem várias funções aí. Beleza? Aqui uma outra placa mais antiga um pouco, mesma sequência aqui, ó, os slots, tá? As conexões SATA, beleza? Bateria aqui, né? As conexões auxiliares da fonte, soquete de memória, chipset, processador, mostrando para vocês aí, ó, olha lá, 2 chipset, né? Mostrando para vocês um padrão aí de componentes, né, gente? Beleza? As conexões externas aqui, ó, na parte de cima. E fica na parte traseira do gabinete, né? Depois que ela está encaixada, parafusada no gabinete. Beleza? E aqui uma placa mais moderna, ó. Placa mais moderna mostrando as conexões externas. Ok? Aqui, digamos que praticamente nós temos uma placa de som on-board. Aqui as conexões on-board do som ligados direto na placa-mãe, né? Nós temos a rede aqui também, a rede on-board também ligada direto na placa-mãe. Portas USB, ok? O vídeo também é on-board, olha lá, as entradas de vídeo aqui, ó. Inclusive, essa placa de vídeo on-board dessa placa-mãe, ela tem 3 entradas diferentes aí, tá? De vídeo. Ela tem o HDMI, tem o DVI e tem a padrão, né? Que é aquela mais antiga, tá? E tem também a entrada de teclado, mais USB, ok? Então, tudo acoplado na placa-mãe aí, ó, recursos da placa-mãe, chamados recursos on-board, né, gente? E os slots aqui, ó, tem slot de expansão aqui, ó, se quiser colocar alguma placa de expansão, tem espaço para colocar. O chipset, ó, aqui, 2 chipsets também, assim como todos os outros, as conexões SATA para o HD, as conexões do frontal do gabinete. Então segue um padrão, a bateria aqui nós temos a BIOS, tá? Processador, seguindo todo o padrão aqui, ó, a conexão auxiliar da fonte, a fonte aqui, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essas fotos aí, que nós vimos as 3 placas mães aqui? Tá tranquilo aí todo mundo? O Nicolas até me lembrou lá, o VGA, exatamente, a conexão mais antiga do monitor, eu tinha até esquecido mesmo, realmente. É o VGA. Então, essa placa-mãe mais avançada aqui, ela tem 3 conexões para o vídeo, né? Quem quiser usar o VGA, o monitor que tem a entrada VGA mais antiga, utiliza o VGA. Quem tem um monitor para usar no formato DVI ou HDMI, então tem 3 formas de utilizar ali, né? Então, vocês veem que é uma placa bem avançada. Tem um USB azul aqui, ó, vocês podem ver aqui um USB diferente. Tem da mais antiga também, tem a mais moderna, que é 3.0, que melhora na sua transferência de dados, né? Então, a comunicação mais rápida, mais veloz. Beleza? Então, é isso, né? Temos aí a placa-mãe com componentes aí que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, né? Na hora de chegar na parte da placa-mãe. E passando agora para memória. Então, gente, vocês podem ver que é um resumo que eu estou fazendo. Processador, placa-mãe, memória. Agora vamos estudar quais memórias que nós temos aí no computador. E depois vamos dando sequência dos componentes. Rapidamente a gente vai passar por todos eles. E depois a gente volta um por um. Tá bom? Então, memória é todo o dispositivo, né, que pode armazenar informações. Tá? Seja o que? Temporária, porque nós temos memórias temporárias, ou permanente. A grande maioria desse tipo de componente, né, que é a memória, a grande maioria é armazenamento permanente, né? Grande maioria. Mas existe uma especificamente, uma memória que ela tem o seu armazenamento temporário, né? E é uma das mais importantes aí do computador.
porque sem ela o computador não liga, nem liga, tá, gente? Porque ela não consegue. Se eu vou ligar um computador sem memória, ele vai ficar apitando porque o post, né? Aquela memória ROM, aquele teste de inicialização que a BIOS faz, né? A memória ROM faz, o post, aquele autoteste, ele vai identificar que não tem memória. Ele vai ficar apitando, avisando, né? E aí o que acontece? Não tem como carregar o sistema operacional. O sistema operacional, quando ele é carregado para uso, ele vai para a memória RAM. Como não tem memória RAM instalada, não tem como carregar o sistema operacional. E aí o post vai ficar apitando, avisando vocês. Beleza? Aí nós temos então a memória principal e a memória secundária. Tá? É comum vocês ouvirem isso, principalmente em provas de concurso. Tá? Memória de massa, memória secundária, são memórias de armazenamento. Ok? Pendrive, HD externo, HD, as memórias flash, né? Tudo que for de armazenamento aí é chamado de memória de massa, em massa ou memória secundária, tá, gente? É bom a gente memorizar esses detalhes para quando for fazer um concurso aí, principalmente. Memória principal ou memória volátil, que é bastante falado também como referência, é a memória RAM. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, memória RAM. São as memórias que o processador precisa acessar para trabalhar os dados. Né? Então, é nela que fica lá tudo que está sendo utilizado no momento que vocês estão trabalhando no computador, e o processador precisa a todo momento acessar os seus dados. Né? E lembrando que nessa memória os dados são armazenados temporariamente, não fica nada permanente lá. Tá? E se comunicam diretamente com o processador. Quem? A memória RAM com a sua auxiliar, a memória cache. Né? E aqui tem uma foto até interessante aqui, ó. Aqui nós temos a memória RAM, não é foto, não é um desenho. Nós temos aqui a memória RAM, mostrando que ele comunica, né, com o processador, certo? A sua comunicação com o processador. E tem uma memória cache ali, ó, mostrando aqui, ó, um exemplo ótimo, né? Um pedaço ali do processador tem uma quantidade de memória cache ali, ó. Certo? E o que acontece? Igual eu falei com vocês, né? A grande quantidade de espaço é da memória RAM. A memória cache tem um pequeno espaço, né? Mas esse pequeno espaço já fica toda a instrução daquilo que vai ser feito nos próximos passos, já adiantando o processo para o CPU. Né? Então, a memória cache, ela praticamente adianta tudo aquilo que a CPU, né, que o processador vai realizar em relação ao que está na memória RAM. Então, ela é uma ótima auxiliar aí, beleza? E é um tipo de memória também, né? Memória cache. Tá? Aqui nós temos os exemplos de memórias RAM, certo? A gente vai estudar também os modelos, né? As suas capacidades de transferência de dados, as suas capacidades de armazenamento. A gente vai estudar cada uma delas aí também. O encaixe, né? Olha lá. Certo? Como trabalhar esse encaixe. E também, outra coisa importantíssima que vocês estão vendo na foto aí, o manuseio. Olha o jeito que o rapaz está segurando a memória RAM, né? Temos também que ter esse cuidado na maneira de manusear, né? Esses componentes sensíveis. Sensíveis ao quê? A eu apertar e danificar alguma parte dela, ou até mesmo a famosa, né, eletricidade estática, né? Nós vamos ter que ter esse cuidado também. Beleza? Dando sequência, aí vem a memória secundária, ou memória em massa, ou memória auxiliar. Tá bom? Que são o quê? São as memórias de armazenamento. Essa sim, a sua finalidade é armazenar. Tá? Guarda as informações de forma permanente, até que o usuário pretenda
encerrar, né, apagar, deletar, ela está lá permanente. Ou ela seja danificada também, né? Aí não tem jeito. Nessa memória, as informações não são perdidas após o desligamento do mesmo. Muito bom, né? Fica armazenado. Tá? E elas não se comunicam diretamente com o processador. Então, esse tipo de memória não tem a comunicação direta com o processador, tá, gente? Toda vez que o processador... Na verdade, não, né? Toda vez que o usuário precisa de algo que está no HD, né? Aí ele vai e o usuário solicita a abertura, né? E a memória RAM vai buscar no HD. Então, o processador ele não conversa de forma alguma com o HD, tá? Com a memória secundária. O processador não tem essa comunicação direta com esse tipo de memória aí. E aí nós temos alguns exemplos aí, né? DVD, CD, pendrive, HD portátil, memória stick, cartão SD e até mesmo disquete aí que hoje em dia não se usa mais, né, gente? Mas o restante ainda dá para usar ainda, né? Ok? Alguma pergunta, gente, em relação a essa memória secundária, que eu também só passei por cima também, né, gente? Só para a gente diferenciar e saber diferenciar os tipos de memória. Depois a gente vai voltar a estudar, né? Mais de forma aprofundada aí a questão do HD, principalmente. Beleza? E a memória ROM. Memória ROM, como eu falei com vocês, é um tipo de gravação. Toda vez que nós vemos esse significado ROM, CD-ROM, né? Memória ROM, sabemos que por detrás disso existe o quê? Existe uma informação gravada somente de leitura. Ela pode ser utilizada, mas ela não pode ser modificada e nem deletada. Então, essa referência ROM, nós já sabemos que é isso, né? Existe um chip integrado, né? Um circuito integrado na placa-mãe, que estão vendo aqui. Ele é especial porque é nele que eles gravam esse software aqui, ó, chamado BIOS. Então, eles utilizam um circuito integrado lá, instalam nessa placa-mãe, e nesse circuito integrado, nesse chip, eles instalam uma BIOS. O que é a BIOS, gente? BIOS é Basic Input Output System. Resumindo, traduzindo, né? Sistema de entrada e saída básico. Ou seja, então basicamente ali todos os dispositivos de entrada e saída, eles estão praticamente gravados nessa BIOS. Ela identifica todos, ela tem tudo programado ali de todos os componentes que entram e saem com informações de forma básica nesse chip. Então ela praticamente ela conhece todo mundo ali na placa, né? É como se ela fosse um conhecedor de tudo, né? Se tiver algum problema em algum, ela vai identificar, ela vai apontar, né? Igual eu falo com vocês, aquele post, né? É ela que tem também esse recurso, que é um recurso da BIOS que faz o autoteste quando a gente liga o computador, o post, tá? E esse autoteste é feito em cada um dos componentes. Se ela identifica algum problema em algum de comunicação, ela vai parar e ou ela vai apitar dependendo do componente, porque tem componente que não pode computador ser ligado sem ele. Um deles é a memória, placa de vídeo, ela vai apitar, né? Ou se for um componente que apenas a mensagem seja eficaz, ela vai mandar uma mensagem na tela, né? Mostrando o problema e de qual componente que é, tá? Então é isso. E esse programa aí, essa BIOS, ela tem junto lá na BIOS, além desse programa, tem o setup, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ele aqui. Aí tem um falando aqui. E esse setup também se encontra aí nessa memória ROM aí, tá bom?
Em geral, então, ó, RUM serve para definir conceito de memória, software ou sistema que não pode ser alterado. Então, vamos manter essa referência de RUM, que nós vamos deparar com outros tipos, né, de chips, circuitos integrados RUM aí, e sabemos que tem informações importantes nele, mas eles não podem ser alterados nem deletados. Tá? Então, RUM significa que essas mídias foram gravadas e não podem ser alteradas. Beleza? E o seu conteúdo é somente o quê? Disponível para leitura. Né? Aqui a gente tem um exemplo interessante. Ó. Essa aqui é uma BIOS antiga, tá? Tanto que o chip dela é um formato diferente. Ó. Isso tudo que vocês estão vendo aqui são as perninhas de um chip que está acoplado na placa. E aqui por cima vem uma tampa escura aqui que fecha essa parte. Ela não fica exposta do jeito que vocês estão vendo aqui. Ela só foi retirada aqui para questão de amostra, né? Para mostrar para vocês que na verdade o chip é só isso aqui, ó, só esse miolinho aqui, ó. Esse chip aí que é justamente a memória ROM que está a BIOS armazenada, tá? E o setup. Então não precisaria dessa parte toda aí, ó, desse chip, né? Mas ele tem esse tamanho por causa dos contatos. Esses contatos aqui, ó, esses contatos que estão vendo aqui, tudo são os contatos que estão ligados na placa-mãe, ó. E através desses contatos dos dois lados, está interligado a esse chip aqui no miolo. Tá bom? Mas se tivesse a possibilidade de fazer essa comunicação desse chip pequenininho diretamente na placa-mãe, poderia ter esse tamanho minúsculo que vocês estão vendo aí. Tá? E é o que está acontecendo, né? A ideia é essa, é diminuir, é evoluir. Né? Tanto que esse tipo aí que vocês estão vendo aí de memória ROM já não é usada mais. Né? Esse tipo de chip aí não é usado mais. O de cima lá é mais moderno um pouco. Tá? Dando sequência aqui, então, né? O termo ROM, a rigor, serve para diferenciar a memória que só pode ser lida, né? Como eu falei para vocês, e nunca escrita, né? De uma que ela é randômica, né? A memória randômica é aquela que permite que dados sejam escritos, né? No caso da memória RAM, lidos e apagados, sem problema. Tá? E o ROM, então, é uma sigla, tá, gente? Que significa memória somente de leitura. Aí outro exemplo aqui, né? Um tipo de memória ROM mais moderna, com a bateria sempre próxima. Tá? Geralmente vocês vão ter essa dica, né? Geralmente para encontrar facilmente a memória ROM, né, onde está a BIOS, nós vamos geralmente localizar próximo à bateria. Elas costumam estar perto uma da outra, porque essa bateria ela tem uma tensão de 3 volts e essa tensão é especificamente para manter os dados configurados do setup, que é o outro programa, né? Manter os dados configurados do setup sem se perder, né? Mesmo com o equipamento desligado. Então, esses 3 volts de tensão mantém esse chip aí com as informações atualizadas. O relógio da BIOS, né? As configurações, tá? Então, a bateria, se eu tirar essa bateria e deixar ela fora e desligar o computador, na hora que for ligar, praticamente ela vai perder as informações. Eu tenho que reconfigurar. Não vai perder aquilo que veio gravado de fábrica, tá, gente? Vamos esquecer isso. O que está gravado de fábrica está na BIOS lá gravada, não tem como perder. Mas no setup, igual eu falei para vocês, o usuário ele configura o horário, o usuário configura os componentes on-board que ele quer utilizar ou os que ele não quer utilizar. Ele configura, por exemplo, a temperatura da CPU para dar um alerta, um aviso, se caso ultrapassar. Ele configura, o que mais?
configura questões de velocidade do processador, quando possível tem lá para me deixar ele trabalhando no máximo ou intermediário, configura qual é a ordem dos HDs, quem que vai ser o principal quando tem mais de um HD. Então, assim, todo tipo de configuração que dá para configurar é no setup que a gente configura, tá? E esse setup ele tem que ser salvo na hora que eu acabei de configurar. E quando desliga o computador, é justamente a bateria com os 3 volts que mantém essas configurações ali atualizadas e não se perdem, tá bom? Então, são configurações, tá? Eu não estou alterando nada do que já existe lá na BIOS, muito menos apagando, né? E aí, também, quando dá problema nessa bateria, o que está na BIOS também não se perde, beleza? Então, é só as configurações que se perdem. Aqui, ó, um bom exemplo de memória ROM, né? Agora, falando sobre memória ROM, é justamente a BIOS, a principal memória ROM, né? Que vai estar em nossas vidas aí, tá? É a BIOS do computador. A BIOS é um chip que carrega as configurações, né? Mais básicas do sistema antes de inicializar o sistema, que é o famoso POST, tá? O que acontece? Depois do POST, né? Assim que está tudo ok, liberado, né? A BIOS é que dá o sinal verde, né? Para o sistema operacional ser carregado do HD para a memória RAM. Tá? Então, a BIOS é esse programa também que faz essa solicitação de acesso ao sistema operacional. Que está liberando, né? Está tudo ok com o hardware. Beleza? E aqui, né? Justamente isso aqui, ó. Que nós estávamos falando agora. A BIOS verifica se a data e a hora estão certas, né? Se a ventoinha do processador está operando. É outra coisa que tem no setup também, tá, gente? Lá no setup a gente configura o alerta do cooler, né? Que é essa ventoinha. E se caso ela parar, esse cooler parar, essa ventoinha parar, a gente deixa um alerta lá no setup, né? Para ser avisado de que parou, certo? E tudo isso é a BIOS que faz, esse programa que praticamente ele fiscaliza, né, o funcionamento de tudo, tá? Então, digamos que a BIOS é o programa fiscalizador, né, e o setup é aquele que a gente configura as formas que a gente quer trabalhar com aquilo que é permitido configurar, né? Nem tudo é permitido. Se os periféricos e controladores estão recebendo tensão direitinho, né? Bem como as memórias RAM estão prontas para trabalhar, ou seja, o post, né? Se ela está adequada lá, funcionamento, tudo certinho, para aí ela receber enfim, chamar o HD, né? Para receber o sistema operacional. Então, tudo isso aí, gente, é função dessa BIOS que está na memória ROM, tá? E essas instruções e regulagens estão escritas em um software, que é a última análise, né? Que é a ROM em si. Então, é isso. O setup, praticamente, ele é necessário, né? Para a gente configurar os padrões da maneira que a gente quer utilizar. E a BIOS é aquele programa que executa esses padrões, executa os testes, executa tudo a respeito do funcionamento do hardware. Do hardware que eu digo completo, né? A placa-mãe completa. Ela é praticamente uma fiscal da placa-mãe. Tá? Dos outros componentes? Não, praticamente sim, porque todos, igual nós falamos, todos passam pela placa-mãe. Então, se tiver algum que não está funcionando bem na placa-mãe, ela vai alertar, né? Vai alertar se estiver relacionado à tensão, se estiver relacionado ao funcionamento do componente na placa-mãe, se estiver relacionado a, a outros tipos de configurações, como, igual eu falei com vocês, tem componentes que nem funcionam. Ela vai apitar, né? A BIOS vai alertar e aí o hardware vai apitar. E tem outros que ela vai alertar através de mensagem. Sempre
na inicialização, tá bom? Tem alguns que mesmo na inicialização vai apontar a mensagem de erro, a falha, mas a gente consegue continuar usando o computador. Não vai afetar nem carregar o sistema operacional, né, para a memória e eu continuar utilizando o software, né, e o equipamento. Mas ela sempre no início da inicialização ela vai alertar que tem algo de errado, né, e o que está errado. Beleza? É igual eu falei com vocês, quando a gente perde a configuração por problema na bateria, lá na tensão, que não está armazenando a configuração que eu fiz no setup, quando eu ligo o computador, ela vai mandar um monte de mensagem lá. Falha na hora, falha na data, falha no tipo de comunicação do HD, ela mostra um monte de falha de tudo aquilo que eu tinha configurado e se perdeu. Né? Mas é só a configuração, igual eu falei com vocês. Né? Os dados mesmo, de tudo que a BIOS conhece do hardware, está tudo gravado nela. Beleza, gente? Então vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai ter um novo slide, que a gente chegou a terminar esse aqui. E aí a gente continua esse processo, né, de conhecer cada um dos componentes, suas funções, e depois a gente voltar a estudar em particular cada um deles. Tá? Um bom sábado a todos, bom final de semana, uma boa semana também, né? E até a próxima, então, se Deus quiser. Abraço a todos. Abraço, até mais.